Quando a gente pensa no sistema de produção animal para bovinos, a gente identifica pelo menos 3 tipos de sistemas. O sistema extensivo, o sistema semi-intensivo e o sistema intensivo. Quando a gente vai escolher qual sistema de produção que é o ideal para a propriedade, para o setor, para a atividade, a gente tem que considerar aspectos sociais, econômicos e culturais. No sistema extensivo, ele vai manter o rebanho exclusivamente na pastagem, é só pasto. Então, esse tipo de produção ele vai se apoiar ao máximo nos recursos naturais. Para ser dessa forma, não tem como. A gente vai usar grandes áreas de pastagens. Uma coisa que a gente vê muito aqui na Amazônia, né? Ele é muito apoiado em quê? Em área. E nesse tipo de produção, ele vai levar mais tempo para atingir o tempo de abate, né? Até porque ele não usa um suplemento alimentar. É só pasto mesmo. Então, a gente também não vai ter uma eficiência muito grande. É o sistema que tem menor eficiência. O ideal é que a gente consiga prevenir, né? A gente consiga permitir ser maximizada a produção, sem comprometer o quê? A persistência das plantas forrageiras. A gente tem que conseguir maximizar o que a gente vai produzir de carne, né? A produção do gado, mas você não pode estressar a plantação, você não pode estressar as forrageiras. Por quê? Senão vai faltar forragem, vai faltar alimentação para o gado. Não é difícil de entender isso. Então a gente tem que buscar o quê? Um equilíbrio entre o grande peso do gado vivo e a capacidade de sustentação dessa pastagem. Ela tem que ter capacidade de se manter, capacidade de manter o ganho de peso. Não adianta você projetar um ganho de peso enorme, fazer um lindo planejamento e depois sua pastagem não aguentar aquilo. É fundamental, então, você saber qual que é a lotação que a área aguenta, o que ele aguenta de gado lá. Né? Independente do tipo de pastagem que você vai usar, natural, artificial, cultivada. O sistema semi-intensivo ele se caracteriza por uma capacidade maior, né? Por uma produtividade maior. Então, ele tem uma lotação mais elevada, ele abarca ali um maior número de cabeça por hectare. A lotação, você lota mais. Quando eu falo lotação, é o número de cabeça que eu coloco por hectare. Né? É claro que a gente vai precisar de investimentos em suplementação para isso funcionar, para esse sistema, né, rodar. E essa suplementação, você tem que contribuir com o que a gente chama de suplementação volumosa, que é cana-de-açúcar, silagem, feno ou concentrado. Principalmente na época da seca, que a pastagem diminui o volume dela, que aquilo vai secar tudo. Você tem que tentar compensar a perda de peso do gado. Quais são as vantagens do semi-intensivo? Primeiro que as instalações são simples, né? E um pouco mais de tecnologia possibilita você aumentar a produtividade do seu rebanho, porque ele não vai ficar só naquela coisa, só de pasto, né? E você consegue reduzir a idade de abate, você aumenta o giro de capital da propriedade, você consegue dessa forma adiantar o faturamento. Ele também exige menores investimentos, quando você pensa assim numa produção intensiva, POI, esse tipo de coisa. E ele tem essa flexibilidade operacional, porque ele tem um apoio, ele tem um suporte à pastagem, né? Ele te dá mais agilidade. Quando é bem planejado, ele vai possibilitar o aproveitamento mais efetivo da área. Você vai reduzir custos e maior produtividade. É claro que você continua com grande dependência da pastagem, que tem uma qualidade nutricional. Já no sistema intensivo, a gente tem a maior lotação, a maior capacidade de cabeça por hectare, né? E também o desempenho mais elevado. Você tem a maior produção de pastagem também. Ele não vai pastar, mas você tem a pastagem para produzir alimentação para você usar lá para ele. Né? E é claro, essa pastagem tem uma capacidade de suporte muito grande. Então você usa mais corretivo, mais fertilizante. E também a gente tem o que a gente chama de estacionalidade mais acentuada na produção. A coisa é bem organizada, bem definida. Você tem uma previsibilidade maior, né, do gado confinado. Você tem maior dependência também da alimentação suplementar. O gado está confinado lá, você não vai ficar dando só feno, só o pasto que você recolhe para ele. Né? Embora a gente deve, assim, ter essa perspectiva de conseguir integrar o confinamento, né, de terminação ao sistema de produção bem intensivo de pastagem.
O que também caracteriza, né, a produção intensiva são esses animais encerrados em piquetes específicos, né, que são as áreas restritas, em piquetes, currais, para ser feito o manejo. O alimento, a água, tudo é fornecido em coxo, não pasta, tem que tirar isso da cabeça. Que são as principais vantagens que a gente consegue com isso? É minimizar a idade de abate, né? A ideia do novilho precoce, né? Ele chega no peso, na condição de abate mais rápido, mais novo. Então, isso eleva, né, o ganho de peso. O ganho de peso é mais rápido. Então, você consegue flexibilizar a produção também, não é mesmo? Quando a gente pensa nesse tipo de sistema, é fácil imaginar que ele vai utilizar áreas menores. Ele vai estar confinado, né? Então, não tem que ficar aquela área de circulação, aquele pasto, sair pastando, aquela coisa toda. É o sistema de confinamento. E o gado é sempre separado em lote, tá? Para áreas restritas dele, para a idade, a finalidade, a qualidade, a categorização, né? Isso é usado piquete, curral, baia. Não é a pasto. A alimentação é toda em coxo. E é muito importante ele ter essa dieta balanceada, direcionada para o objetivo que o gado tem. Se é um gado de leite, ele vai ter uma dieta para ele produzir mais leite. O tipo de suplemento que ele vai usar é que vai aumentar a produção de leite dele. Se for um gado para abate, é ganho de peso. O suplemento é direcionado para ele engordar mais rápido, não é? Você também vai ter menor necessidade de mão de obra, só que é uma mão de obra mais qualificada. É menos gente que você usa lá. O número de trabalhadores é menor, mas também não é. Ele tem que ter mais instrução, que ele vai lidar com equipamento, ele vai lidar com produto que tem um monte de instrução de uso, que tem composição química, ele vai ter que dosar, equilibrar, né? Ele vai ter que saber fazer algum tipo de conta, ler bem os rótulos. Ele vai você a um tipo de propriedade dessa vai empregar zootecnista, né? E também você vai ter o uso de inseminação artificial. Você não vai ser só cruza natural, você vai inseminar as vacas para ela poder ter uma produção menor, ter menor risco de machucar, ter maior probabilidade de fertilizar o animal, esse tipo de coisa, né? Quando você faz inseminação artificial, é muito mais garantido dela pegar do que você está lá cruzando a vaca com o touro, aquela confusão toda, né? Você também faz manipulação genética. Você vai melhorar o seu rebanho, né? Para quê? Para ele ter mais resistência, maior qualidade da carne, maior produção de leite, esse tipo de coisa. Gente, aqui eu estou falando uma coisa que vocês sabem mais que eu, pelo menos deveriam saber, né? Então, se eu começar a mostrar foto de gado Nelore aqui e falando de gado de leite, vocês me cutucam, viu? Vocês falam. O sistema de produção intensivo ele vai permitir controle completo do rebanho. Isso tanto quanto a gente considera a saúde, a alimentação do rebanho, o desenvolvimento e a produtividade dele. Tanto quanto a gente pensa em termos de área, como de alimentação. Ele é mais produtivo, ele vai te permitir ter maiores lucros, mas com certeza vão ter maiores custos. Desde o investimento inicial ao que a gente vai aprender ainda lá, que é custo fixo, que é custo variável. Todos esses custos, os fixos e os variáveis, são maiores. É uma atividade mais sofisticada, mas que ela tem um produto final, ela tem uma saída mais cara também, mais valorizada. Então, é mais moderno, é claro, não é? Aqui a gente tem uma cadeia produtiva, de forma geral, né, da produção de carne bovina. Começa com melhoramento genético, né, para você conseguir uma boa raça, a pastagem, que tá sincronizada, né, a capacidade da pastagem com a lotação que você quer empregar lá na área, independente de qual sistema vai ser, se é semi-intensivo, extensivo ou intensivo. Tem que ter bem-estar animal, tem que ter sanidade animal, né? As questões sanitárias têm que ser observadas. Aí você vai criar, né? Vai nutrir bem esse gado. Ele tem que ter rastreabilidade em tudo. Ele pode ter algum nível de transporte. Se no abate não é feito lá na propriedade, ele vai ser transportado para onde vai ser abatido, né? Essa carne vai ser processada, né? Depois ela vai ser distribuída e chegar aos centros de comercialização e o consumidor aqui no final. É igual eu falei, tem muita coisa aqui que a gente quer. É todo um sistema tratando só disso, né? De cada etapa dessa, né? É uma ideia bem geral para a gente poder visualizar a coisa. Quando a gente considera a avicultura de corte, a gente encontra 3 tipos de sistemas: sistema de integração, sistema cooperativo e sistema independente.
não é aquela separação, eles não se distinguem entre intensivo, extensivo, semi-extensivo, como o sistema de produção de gado bovino. O sistema de integração ele vai incorporar a atividade principal de uma empresa, todas aquelas que se ligam a ela no ciclo de produção do frango de corte. Então, uma empresa grande, poderosa economicamente, ela vai integrando, ela vai ligando as outras que têm outras atividades a ela, né? Ela vai incluir todas as atividades complementares do processo produtivo. Dessa forma, a empresa que a gente poderosa, né, economicamente, a grande empresa da jogada, que a gente chama de integradora, ela vai fornecer ao criador, que no caso é o integrado, o quê? Os pintos, a ração e toda a assistência técnica que ele vai precisar. Isso inclui ainda o abate e a comercialização do frango abatido. Aí o criador vai entrar com o que então? Com nada, né? É ruim, hein? Ele entra com a propriedade dele. Ele entra com as instalações das granjas, os equipamentos que vão ser utilizados, né? O aquecimento lá da granja, a água que vai precisar, a cama das galinhas, né? A mão de obra que vai ser utilizada lá na produção. Já no sistema cooperativo, o criador vai ser membro de uma cooperativa, né? Dessa forma, ele vai participar da organização, né? Ele participa da tomada de decisão. Ele é dono, ele é cooperado, né? Só que, sendo cooperado, fazendo parte da cooperativa, ele também assume os riscos. Porque lá, quando ele é integrado, o risco é da grande empresa. Ele faz parte daquilo, né? Ele é quase que um prestador de serviço dela, né? O risco é da empresa, da integradora. Aqui não. Aqui o risco é da cooperativa. E ele faz parte dessa cooperativa. Mas também é interessante, né? A cooperativa ela pode produzir esses pintos, as rações que serão consumidos no sistema. Os insumos eles são repassados pela função do custo de produção que o produtor teve, que cada cooperado teve, né? E as despesas administrativas, técnicas, operacionais, elas são agregadas em função desse custo de produção que ele teve. E ela é dividida proporcionalmente de acordo com o tanto de frango que o cidadão produziu, que o cooperado produziu. Bom, o sistema independente, como dá para imaginar pelo nome, é quando o avicultor, né, ele é um produtor, ele produz sozinho. Então ele é responsável por todo o processo de produção. É a produção dele. Ele tem lá na propriedade dele, a granja, ele produz, né? Ele toma decisão a nível pessoal, o que ele resolve está resolvido. Ele é dono daquilo. Ele não está dentro de uma cooperativa, nem ele está integrado por uma grande empresa, uma grande indústria. Todos os riscos, no caso, são responsabilidade do produtor, né? Esse sistema atualmente é considerado muito pesado. Eu tenho um amigo que ele até inclusive produz assim de forma independente, mas é quase como um hobby dele. Ele tem outro emprego, né? Ele produz aquele galo grandão, o índico, né? O índico, acho que é índico, né? Aquele galo enorme que é maior assim, né? Ele produz aquilo, aqueles frangos daquilo, mas é um nicho específico que ele atua, né? E ele também não é assim um super produtor, né? É quase que um hobby. Na realidade mesmo, o cidadão que quer viver disso, quer encarar isso de uma forma assim, profissional, ele tem que planejar e decidir tudo sozinho. Desde a aquisição do pinto, né, da aquisição de alimento, verificar a qualidade dos produtos, ele vai ter que gerir todos os riscos sanitários, que é uma grande dificuldade, né, porque tem que ter selo, tem que aprovar. Tem vários aspectos que têm que ser atingidos em relação à sanidade animal, né? E ele ainda tem que produzir e comercializar todo o frango que ele produz no final. Não é fácil. A grande dificuldade é que ele vai ter que competir em escala com uma grande indústria, né, que tem um pool de integrados, né, tem vários produtores integrados a ela, ou então ele vai competir com grandes cooperativas que embarcam grandes produtores, diversos produtores nela, né? Na cooperativa tem produtores de tudo quanto é tamanho, mas são inúmeros produtores julgando no mesmo time, indo na mesma direção, fazendo as mesmas estratégias, comprando junto. Aí você imagina, né, o produtor sozinho no meio dessa tempestade, né, entre grandes empresas, grandes indústrias integradoras e entre cooperativas com milhares de membros. Não é difícil demais. E tem que lidar com toda a logística, toda a problemática. Por exemplo, isso aqui, né, montando a aula de vocês, é uma coisa que eu achei
que eu vi interessante, né, sobre o local lá da granja, né, da aviária, né. Aqui seria a câmara, né, e a disposição, que é onde ela tem a água, né, para ela, alimento para os pintos, né, e a disposição deles. Aqui é a correta, né, primeira que a gente vê à esquerda aqui, que eles estão distribuídos uniformemente, né. Se tiver muito frio, eles vão estar tudo juntinho na câmara, assim. Se tiver uma corrente já muito forte, eles vão ficar em ângulo, igual aqui na direita, no alto, né. Se tiver muito quente, eles vão se espalhar, assim, eles vão querer fugir de sair do local, eles vão ficar distribuídos próximo às paredes, assim, né, o que vai limitar o espaço da granja, né. E se tiver uma luz muito forte em uma determinada direção, eles vão fazer um arco assim, em alguma posição lá dentro do local lá que eles estiverem abrigados. Isso eu achei curioso, assim, achei interessante já ter essa disposição, né? Mais a título de curiosidade aqui pra gente. Aqui a gente tem uma representação da cadeia produtiva de carne de aves. Vamos ver que ela lembra lá aquela do bovino. Eu peguei tudo do site da Embrapa, por isso que elas são parecidas na concepção, assim, né? Lá a parte no desenvolvimento genético, né, da ave, né, que vai ser utilizada para a produção de carne lá. Aí a alimentação dessa ave ela tem que ser bem alimentada de forma correta, né? As questões de biossegurança, né? A saúde dela, a sanidade animal, né? O bem-estar, né? Essa sanidade, a biossegurança leva ao bem-estar da ave, né? E a rastreabilidade, assim como a do boi também, né? Isso vai ser transportado depois que for produzido, ela vai ser abatida e aqui é uma parte semelhante. O eixo aqui é semelhante, é transporte, abate e processamento, né? Aí ela vai ser armazenada para ter uma distribuição, é claro, porque como o volume é menor, né, é pequeno, ninguém vai transportar, né, para distribuir uma bandejinha de frango, né, uma bandejinha de contracoxa. Ele tem que ter um armazenamento, uma logística de estoque no meio disso. Vai distribuir, né, chegar no distribuidor e no consumidor final. O sistema de criação de suínos ele vai dividir em intensivo e extensivo. O intensivo tem 5 tipos: o confinado de alta tecnologia, o confinado tradicional, o semi-confinado, o confinado sobre cama, o deep breeding, o intensivo ao ar livre, o siscal. O sistema extensivo ele tem o de subsistência, que é o extrativismo, e o montanheira, agroecológico. O confinado de alta tecnologia, ele possui alta concentração de animais, como a gente pode visualizar na foto aqui. Os sítios, eles são múltiplos e especializados, né? Cada sítio, cada local, para uma fase que o porco está, uma fase da matriz, né? E ele tem vários espaços, cada um especializado para uma etapa do desenvolvimento, né? Que você vai querer daquele animal. A genética deles também é muito especializada, né? É o top de linha. Além do alto nível de nutrição, de manejo, tudo é em alto nível. E é claro, aqui a gente tem o máximo desempenho zootécnico. Os animais são de alto nível sanitário, né? E para ter isso tudo, é claro, o custo é alto. Porém, esse custo alto rebate uma alta produtividade também. E, gente, sempre aquela ideia, né? Posicionamento de mercado, o valor do produto final, né? O confinado tradicional também tem alta concentração de animais, né? A instalação ela é menos especializada. Aqui a gente não tem o que a gente chama de creche. E a gestação é de coletiva também, com todas as porcas tudo junto. Ok? Então não tem aquela... É aquilo que eu falei no anterior lá, que tem o sítio especializado para aquilo, por determinada fase de vida lá do cachaço. Aqui não tem tanto, né? Já é separado, já não é tão separado assim. A genética é variável, usa raças comerciais, né? Não tem tanta preocupação com isso. O nível de manejo de nutrição também é variável. O que eu quero dizer com esse variável? Que também vai refletir no desempenho zootécnico que a gente vai ter. Tem de tudo. No setor que é tradicionado como confinado tradicional, tem tanto mais especializado que se aproxima lá do confinado de alta tecnologia, né? Como o outro, que já está quase saindo aqui da nuvem dos confinados tradicionais, né?
não é tão homogêneo o plantel, né? O nível sanitário normalmente é adequado, né? E o custo e a produtividade também são variáveis, né? Então, no semi-confinado tradicional, é aquela ideia da variabilidade, é que a concentração é semelhante ao confinado tradicional. Então, lá no confinado tradicional, tem tanto uns que estão quase confinados de alta tecnologia e vai dissolvendo assim, ele vai chegando quase ao nível do semi-confinado, né? Depende para onde que o produtor está ali, né? Tem um espectro muito grande. Mas vamos voltar aqui ao semi-confinado tradicional. Aqui as fêmeas vazias, gestante, macho reprodutor, têm acesso aos piquetes, então não tem essa separação, né? As porcas em lactação, animais em crescimento e terminação, esses ficam confinados. Mas não tem creche, por isso que é semi-confinado. Tem para esses aqui especificamente. Não tem creche, né? E a gestação também é coletiva. Aqui a gente já chega no nível de médio abaixo de tecnologia e assim também vai ter da produtividade. O confinado sobre cama, o deep breathing, tem que ver depois com a professora Juliana se é assim mesmo que pronuncia. Não deve ser. Bom, ele utiliza uma coisa diferente aqui. Vocês podem ver na foto, né? Tem uma cama semelhante à de frango, né? A cama de galinha, só que é com porco, né? Então, esse piquete, a creche, crescimento, terminação é semelhante a frango de corte. Isso é muito interessante. Ele tem um custo fixo menor, porque o tipo de instalação é menor, né? Ele causa menos impacto ambiental, porque não fica gerando aquele dejeto, despejando aquilo lá, né? E o bem-estar melhora também, tanto o bem-estar como a carne. É uma carne específica, é para um mercado específico. Aí já não é só uma questão de tecnologia, de posicionamento tecnológico. Está escrito lá que o porco é criado desse jeito, é para determinada raça. Ele tem maior gasto energético, né? Então a conversão, né, a conservação piora um pouco, ok? O ganho de peso é semelhante aos outros sistemas. Outra modalidade que é bem específica também, né, que é o Siscal, né, que é o sistema, é o intensivo de suíno criado ao ar livre. Ele é completamente ao ar livre, ele é criado solto praticamente, assim, né? Ele tem um custo mínimo de instalação, então. Só que é claro que vai ter que usar também cerca elétrica para segurar, para manter, porque não adianta se deixar solto assim pela propriedade, vira outra coisa, né? E também ele utiliza esses abrigos móveis na primeira foto aqui, ó, tá vendo? De acordo com a fase de lactação, a fase de desenvolvimento, ele vai ter que mudar este lugar, né? Para pastagem também, para o porquinho poder se alimentar. Ele tem que programar, então, essa rotação desses piquetes, desses abrigos de maternidade dele, de acordo com o que está acontecendo, né? Então, ele necessita muito controle, né? Ele precisa que o proprietário, o produtor, esteja sempre acompanhando aquilo ali continuamente também. Ele tem normalmente sistemas mistos, né, de creche, né, de crescimento e terminação na forma confinada, né? Bom, a gente chega ao primeiro sistema extensivo, né, que a gente vê aqui agora, e que é o de subsistência. São usados raças rústicas, né, com grandes extensões e baixa lotação, pelo menos grande extensão é proporcional, porque são poucos animais, né? O animal permanece solto, é criado ali, normalmente para consumo próprio. Não é que não comercialize, não é que não é passível de ser comercializado, mas não é o objetivo, não é esse. Pode até ter alguma troca, alguma coisa do tipo, mas é mais focado no consumo da propriedade, no consumo do próprio produtor. Isso que é subsistência, né? E não tem uma divisão de fase, não tem um controle de reprodução, né? Usa o produto, os recursos locais para alimentar, para tratar dele, de uma forma geral. E é claro que essa atividade é relativamente ineficiente, o baixo nível sanitário, né? Não é. Mas eu gosto de sempre lembrar também que não é feito para. Ela não é desenvolvida para competir comercialmente com as grandes marcas, para se posicionar no mercado, não é nada disso. É mais subsistência para consumo próprio mesmo, né? Bom, o último sistema que a gente vai ver é o extensivo tipo montanheira. Então, às vezes a pessoa associa extensivo
a baixo valor comercial e intensivo a preço competitivo e tudo mais. Isso aqui é que derruba isso, para a gente não ter exatamente esse conceito pronto já e saltar a qualquer momento. Esse é o porco que faz o presunto de Parma. Né? São raças específicas, né, do tipo ibérica, são muito rústicas, né? Ele tem um modelo assim, de produção, de criação, de reprodução semelhante ao ciscal. Só que aqui usa essa raça específica, que é o porco preto. Né? É um porco português, de origem portuguesa. O porco é de raça. E ele é engordado com determinados materiais, com determinadas coisas que são encontradas em determinadas regiões. Então ele tem uma dieta, alimentação específica. Esse porquinho é o que usa para fazer o presunto de Parma, que é presunto barato. Então, assim, ele dá muito dinheiro, ele é caro, né? É um animal caro. Olha como é que ele é bonito. Ele dá uma foto aqui, ó, que bonitinho, né? Então, ele é criado solto, daquela forma, solto assim, ao ar livre, né? Semelhante ao ciscal, naquela modalidade. Porém, é uma raça específica com tipo de alimentação também específico. O controle sanitário nível normal, né? E é direcionado para a produção desse presunto de Parma, que, diga-se de passagem, é uma delícia e é bastante caro. Né? A cadeia, né, de suínos, né, também, a genética, ela parte de uma capacidade genética, né, das raças que são empregadas na produção, e a alimentação dele, né, tem que ser bem alimentado, ter biosseguridade também, que também vai levar ao bem-estar animal. Isso tudo tem que ter rastreio, não pode ser sem mais nem menos. Ele vai ser transportado, abatido, processado. Aqui também tem uma logística de armazenamento e distribuído para chegar no consumidor final. Ok?